Está no ar mais um episódio do MinaCast e hoje eu vou receber Yasmine Ferreira, que é assistente social, terapeuta floral e mentora de mulheres. Muito prazer, que bom ter você aqui, Yasmine. Obrigada, é um prazer meu estar participando. Nunca imaginei na minha vida participar de um podcast e está sendo uma honra participar desse projeto tão incrível. Obrigada por ter aceitado. Antes da gente iniciar as perguntas, eu quero te entregar um mimo que a Luciqueira mandou pra você. É um porta-óculos, eu espero que você goste. Ela escreveu uma cartinha toda Ai, que fofa. Amorosa. Obrigada, Luciqueira. Ai, com certeza. Ai, eu adoro essas coisas manuais, então já adorei. Depois eu vou ler a cartinha. A Lu também, olha, me deu esse mimo, que é esse colar lindo na paleta do podcast. Eu fiquei muito feliz que ela, sempre presenteia a gente. Ela faz questão. Todo episódio ela manda um mimo para nossos convidados. E ela é uma parceirona nossa. E as coisas são incríveis, lindas. Trabalho manual é uma coisa muito única, né? Tem sentimento, tem a personalidade da pessoa que fez. É muito legal valorizar o trabalho manual. Yasmine, então vamos lá. Vamos começar com a nossa pergunta, que é a nossa marca. Quem é Yasmine? É uma pergunta de milhões. Acho que eu poderia falar há muito tempo quem é Yasmine, mas eu vou tentar ser breve, né? Eu sou uma pessoa que sempre busca muito conhecimento, muita evolução. Estar aqui na Terra, para mim, é estar vivendo novas experiências. Então, eu sou uma pessoa muito conectada à natureza. Já passei por muitas transformações, eu acho que é por conta dessa ânsia, assim, de viver novas experiências. Eu gosto muito da simplicidade. Também sou mãe, assistente social, né? E o convencional, que normalmente a gente se apresenta, trabalhadora, mulher, casada, mas que a minha essência é esse ser livre que gosta de experienciar coisas. Yasmine, você passou por um processo muito intenso de autoconhecimento, né? E deu uma guinada na sua vida. Você passou de diretora do CRES a uma pessoa que abraça árvores. A gente brinca assim. A Yasmine agora ela é a abraçadora de árvores. E deu uma transformada mesmo em quem você é e na sua vida num todo, assim, na área amorosa, em tudo. Nós vamos falar um pouco disso. Mas por que você começou esse processo de autoconhecimento? Por que você buscou o autoconhecimento? Uhum. Nossa, isso começou há muito tempo. Acho que desde a minha adolescência. Que eu tive sempre dentro de mim, assim, o porquê eu tô aqui. Por que eu tô aqui? Você precisava entender. Eu precisava entender isso, essa pergunta filosófica que todo mundo em algum momento se pergunta na vida. E eu lembro de eu ir pra escola e voltar pensando isso. E começou através de procurar uma religião, porque eu não tive uma família religiosa, eu não fui ensinada a nenhuma religião. Então eu fui em busca através disso, né? Então ali eu acho que começou um processo de autoconhecimento, que é quando a gente vai buscar alguma coisa, né, uma religião, a gente busca a si, a gente vai conhecendo a si também. E aí depois disso, né, um processo mais intenso, foi em 2016, que eu já tava aqui em Uberlândia, já tava, né, numa vida estabilizada e, tipo, uma angústia muito grande. E eu falei, gente, mas por que disso, né? E você era casada, eu concursada, sim, tinha sua casa, tinha então casa, tava meu tudo carro. muito certo, mas não... não tava o sentimento bom. E era um sentimento que sempre vinha. E eu falei, não dá pra ficar assim, né? Eu preciso de alguma coisa. E aí foi quando eu busquei. Falei, mas eu não sei o quê. Esse sentimento, né? Que acho que tem muitas mulheres que com isso, né? Não dá pra ficar como tá. Mas a partir da onde que eu vou? O que eu vou fazer? E aí, nesse momento, eu acho que as coisas vão fluir, né? A partir do momento que a gente decide que precisa buscar a si mesma, as coisas vão acontecendo. E uma amiga me apresentou que ia ter em Uberlândia uma vivência de constelação familiar. Eu não tinha a mínima ideia do que era isso. E aí eu fui. Aconteceu um tanto de imprevisto pra me chegar lá, mas eu cheguei e fui. Eu era a única que ia participar do negócio, e a única que ia ser constelada. O negócio durou a tarde inteira. São várias pessoas que meio que ajudam, mas uma pessoa só constelando. Isso, era só a minha história que ia ser vista ali, né, naquele momento.
E aí, a partir dali, desencadeou e nunca mais parou. Já passei por vários processões de mudança de vida mesmo, né? Acho que o autoconhecimento, ele não tem como você se conhecer a partir do momento que você viu, que você sabe do que você gosta, que você sabe o que você quer da vida, você não desvê mais. E aí, você tem que mudar. Tem uma coisa assim na sua mudança que pra mim é muito marcante, que era: eu não quero ser mãe, pra eu desejo ser mãe, eu desejo engravidar. Foi uma mudança, pra quem olhou de fora, que marcou muito as pessoas, né? Porque realmente você era uma pessoa que falava: eu não desejo ser mãe. E esse desejo surgiu em você. Uhum. Por que você acha que existiu essa mudança? Ou como que aconteceu essa mudança? Como que você percebeu essa mudança? Eu tive sempre essa certeza na minha vida, né? Não quero ser mãe. Acho que vem muito de um lugar de que eu não tenho uma boa relação com a minha mãe. Vem muito de um lugar de responsabilidade da mulher, né? Do que é ser mãe. Então, eu não queria. E mudou a partir do momento que eu conheci. Foi muito rápido essa mudança, assim. Já tinha alguns indícios, né? Uma hora ou outra eu me pegava pensando, assim, quando uma amiga engravidava, quando acontecia alguma coisa nesse sentido, me vinha esse pensamento de: e se eu ficasse grávida? E aí eu via que tinha alguma coisa, mas eu ignorava. Uhum. E aí, nesses processos de autoconhecimento, eu percebi que era porque eu tinha muito medo de amar. Essa é uma grande questão, assim, né? Que é isso que eu preciso, né, aprender aqui nessa vida, desenvolver isso. E aí, um filho, ou você vai aprender isso, ou você vai aprender. Não tem como. Então, tinha muito isso. Mas esse processo de virada de chave, quando eu realmente decidi assumir isso, foi depois que eu conheci o Pedro, né, meu marido hoje. E através de um processo de autoconhecimento também que surgiu, assim, do nada, que foi numa viagem que eu fiz. Era uma viagem que eu tava fazendo sozinha, que eu queria ir pro meio do mato. E fui pra Chapada Diamantina com nada programado. A única coisa que eu queria era fazer uma trilha no Vale do Pati. E aí eu fiz essa trilha e lá eu conheci, né, uma mulher, a Paulinha, incrível. E aí ela ia pra esse retiro depois. Eu falei: será que tem uma vaga? Se tiver, eu vou querer. E entrei em contato, não tinha vaga, mas aí eles abriram, né, realojaram todo mundo de lugar para que eu pudesse participar. E aí era uma vivência, né, só de mulheres, de xamanismo, que era algo que eu já estudei também. Eu fiquei 1 ano só estudando xamanismo. Então, que eu já conheci, que era um ambiente que eu sabia que me fazia muito bem. E eu tava de férias, né, querendo me nutrir. Então, eu fui pra essa vivência, né, teve várias coisas. E aí, uma das vivências era um temascal. O que é? Não. O que é isso? Explica pra mim. Um temascal é um poder curativo, muito ancestral, onde a gente entra como se fosse uma sauna, mas é uma coisa natural, né? Onde é colocado pedras quentes dentro de um lugar fechado. E ali a gente tem a pessoa que tá dirigindo, vai trazendo cantos, né? Muito ancestrais, assim, em várias línguas. E aí a gente foi, era uma lua cheia, tinha toda uma questão no Vale do Capão, né? É um lugar bem místico, né? Bem místico. E aí ali me veio muito forte, assim. Era pra gente finalizar, né? E aí cada um falar qual que era seu sonho. E aí eu ficava pensando várias coisas. Mas na hora que chegou na minha vez de falar, aí eu falei: eu quero ser mãe. Como assim aconteceu isso? E aí, o restante do retiro, isso foi vindo muito forte. Nossa, eu fico né? até emocionada, porque era algo que estava muito profundo em você. E aí, eu fui trabalhando, né? Acessando várias camadas, até chegar num ponto que isso aflorou. E aí, é esse processo, não tem como desver. E aí, a partir dali, né? Eu voltei pra Uberlândia, conversei com o Pedro. E foi muito, muito simbólico, assim, porque aqui, sozinho, ele também já tava pensando nessas questões. Ele também queria ser pai. Também queria. E aí a gente conversou e falou assim: E aí eu fiquei num impasse, porque meu grande sonho antes de conhecer o Pedro, né, e ainda é um grande sonho, que ainda vou realizar, que é viajar o mundo. E eu fiquei nesse impasse assim: mas vamos viajar o mundo? Ou vamos ter um filho primeiro? Nesse dogma que a gente tem de que depois tem filho não faz mais nada da vida, né? E a gente falou: não, a gente vai ter um filho, e porque um filho não é impedimento da gente viver nada.
Aí tá, a gente falou, só não vamos prevenir. E 20 dias depois eu tava grávida. Foi super rápido. Foi muito rápido. E por isso que foi muita surpresa, assim, pras pessoas. Porque eu não consegui não teve esse tempo nem de eu falar de... Gente, agora eu tô afim de ser mãe. Não deu tempo. Antes de você conhecer o Pedro, você teve um outro relacionamento, que foi um outro casamento, né? Que vocês moravam junto. Sim. E você não tinha esse desejo de ser mãe. E você acredita que esse medo seu de amar também tenha afetado esse relacionamento? Não era um relacionamento abusivo, né? Igual a gente falou em outros episódios sobre relacionamento, mas era um relacionamento que por vezes não te fazia feliz e você não se encontrava por inteiro ali. Sim. Essa questão sua de não conseguir amar, desse medo de amar, afetou esse relacionamento, Yasmin? Eu acho que o relacionamento em si já nasceu de um lugar de muita ferida, né? Porque ele veio de um processo também de término dele, enfim, de ferida. E eu também. E meio que foi... quando duas pessoas ficam juntas por carência. Entendi. Mas, na verdade, não tinha aquela ligação forte, né? E aí, chegou no momento do relacionamento que a rotina... Né, igual eu falei, chegou no momento que tava tudo muito estável, né? Que eu precisava dessa mudança, ou aprofundava, né, a relação, porque eu fui, né, nessa busca de autoconhecimento e a gente muda muito, porque a gente começa a perceber quem realmente a gente é, e não a ser quem a gente é, e não o que as pessoas estão esperando que a gente seja. Inclusive o parceiro, os amigos, todo mundo. E eu falei, não me cabe mais, ou muda, ou não tem jeito de continuar. E não ia mudar, porque era aquilo, não tinha essa ligação, essa profundidade do amor mesmo, né? É incrível, porque você tinha uma vida estável e tudo que às vezes a pessoa, quem olha de fora, fala, nossa, ela tem tudo para ser feliz, né? Mas você não era você, não tinha se encontrado ainda nesse mundo e não sabia qual que era o seu propósito. Não tinha. Nossa, a vida é incrível. E mudou tudo, aí mudou relacionamento, aí tá mudando emprego, aí mudou filho, mudou casa, mudou tudo. Eu queria que você falasse um pouco das terapias que você participou. Você já fez terapia convencional com psicólogo? Já fiz, mas foi pouco, né? Eu sempre tive mais afinidade com as terapias integrativas. Então, eu sou reikiana, né? Já fiz muito reiki, a constelação familiar. Aí depois da constelação, eu fiquei 1 ano só estudando xamanismo. E com o xamanismo tem várias medicinas, né? No meio desse processo também outras terapias, né? O Theta Healing, também fiz várias outras terapias. E depois disso eu ainda fui participar, né? Fiquei um bom tempo aí, mais de 1 ano, também nessas vivências do feminino, né? De grupo de mulheres, desses saberes femininos. E isso também é um profundo, assim, autoconhecimento de a gente acessar coisas que não é só nossa, né? Que também de todas as mulheres, né? Porque enquanto mulheres a gente vive coisas muito similares. E isso nos afeta. Então eu fui meio que tirando isso, me limpando, me descobrindo, até chegar a um ponto de falar, não, é isso aqui que eu quero. Que é esse ser livre em essência, né? Pra viver experiências. E aí eu precisei de ir me desfazendo das coisas. Ainda tô me desfazendo. É um processo que nunca acaba, né? O propósito do podcast é essa questão também, igual você falou, a gente vive coisas muito similares e acredito que a gente se ouvindo, a gente vai se curando. Apesar de eu estar num lugar completamente diferente do seu, assim, eu não sou uma pessoa ligada com a natureza, né, que ama as plantas e os animais, eu amo, mas não é essa ligação que você tem, tão profunda. Eu lembro até quando a gente convivia mais tempo, uma vez eu fui pra uma trilha com você. Meu Deus, foi um horror! Primeira vez e única. Foi a primeira e única. E eu tenho muito medo de cachoeira. Então, essa trilha era pra chegar naquela cachoeira. E aí, gente, nossa, eu de chinelo na trilha, tentando descer. E de repente, eu dei uma escorregadinha e pus a mão. A hora que eu pus a mão assim, eu tava pondo a mão numa teia de aranha. Pensa. Minha mãe sempre me achou muito fresca. Que quando a gente era criança, a gente acampava muito. E aí eu sempre fui, os bichos, não sei o quê. Então não tem nada a ver comigo, mas
de um outro lugar, né? Que eu não sou parecida com você em nada. Eu também busco esse compartilhamento e essa cura interior e para outras mulheres também. Sim. Sobre suas viagens sozinha, que também é incrível, né, gente? A Yasmin já viajou várias vezes sozinha. Sozinha mesmo, né? Nem com uma amiga. Por que você decidiu fazer essas viagens? Fez parte do seu autoconhecimento? E como que foi? Eu sempre tive esse anseio, assim, essa vontade de viajar, né? De conhecer o mundo. Meu grande sonho é conhecer o mundo. Porque contato com pessoas, contato com outras culturas, com a natureza em si, né? Eu sempre vou para lugar. Eu não sou uma pessoa que viaja para São Paulo. Você quer ir pro meio do mato. Apesar de ser paulista. Mas eu sempre viajo para ter contato com a natureza, né? E por que eu decidi viajar? Eu acho que não foi nenhuma uma decisão de quero né? viajar sozinha. É tipo, quero viajar, tô sozinha, tô de férias, eu tô indo. Uhum. Bem isso, assim. E aí, minha primeira viagem sozinha foi pra Florianópolis. E aí, depois, a grande viagem mesmo sozinha foi o Nordeste todo. Que eu cheguei em Natal e fui até Salvador. E aí, né, de mala de rodinha, andando no pegando transporte inteiro, pegando ônibus, carona. Meu Deus, carona, é muito, muito corajosa. Ficando em hostel, né, que é muito incrível, porque você conhece pessoas de todos os lugares, né? E aí escutar a história delas, e isso é muito legal, a gente aprende muito. E isso influencia total no processo de autoconhecimento, porque quando a gente viaja, a gente se coloca em situações que no dia a dia eu não vou viver. Então, pra mim estar nessa situação, aí eu vou saber minha reação diante daquilo, o que eu tô sentindo. Isso é se conhecer também. Porque aqui na nossa vida, de acordar, tomar café e trabalhar, voltar, cuidar da casa, cuidar do filho, fazer mais sei lá o quê, passear no final de semana. O nosso roteiro programado, a gente já sabe o que a gente sente, onde a gente gosta. É a nossa zona de conforto, né? E quando a gente viaja, é tudo novo. Isso pra mim é incrível, assim, ser tudo novo, assim. Eu saía, pensava assim, tudo pode acontecer. E aí, esse sentimento. Às vezes eu ficava o dia inteiro sozinha mesmo. A maioria dos dias foi sozinha. Você não teve medo, né? Um momento, assim, de sair pro mundo, conhecer gente diferente? Não. A gente vive nessa cultura do medo, principalmente mulher, ainda mais viajando sozinha no Brasil, de que é muito perigoso, né? Mas não é assim. E aí, essa viagem, um dos grandes aprendizados é justamente esse, assim, o mundo tá repleto de pessoas boas. Muito mais do que pessoas ruins, porque todo mundo vinha me ajudar, assim. Meu celular estragou, eu fiquei sem celular no meio da viagem. E aí, pra chegar no meu hotel, eu precisei de ajuda. E aí, pra consertar meu celular, eu precisei de ajuda. Eu precisei de carona, eu precisei de alguém comigo, me falar onde que tinha um lugar, né? As pessoas me viam na rua, assim, meio que perdida, né? Olhando, né? Onde que eu queria chegar no celular. Parava e falava, o que você tá procurando? Hostel tal. Entra aí que eu te levo lá. E me deixava na porta. Então, acontecia muita coisa. E falava, gente, como as pessoas, o ser humano é incrível. Você também nunca emanou medo, né? Então, acho que isso também... Eu já ouvi muito falar, e minha mãe também fala isso, que a gente... o medo, ele tem cheiro. É igual quando você tá com medo de um cachorro, ele sente que você tá com medo. Então, você vai atrair coisas ruins. Como você tava ali muito disposta e conhecer gente... Você não emanava esse cheiro do medo, né? Não. É que eu nem sei se existe isso realmente, se é uma... mas que bom, assim, porque eu com certeza seria a pessoa que iria acontecer tudo de ruim, porque eu sou medrosa, sou muito medrosa. Você sabe que eu sou medrosa, né? Sei. Ai, já teve as experiências. Aquela lá que você tava sumida e eu fui atrás de você desesperada, achando que tinha acontecido. Sumida assim, gente, já estava... aproveitando o dia dela e eu achando que tinha algo muito ruim acontecendo com ela. Me sequestrada. Mobilizei, né, o Uberlândia todo pra te procurar. Foi, mas isso é muito real, assim, essa questão do medo, né? E não é da positividade tóxica. É claro que, eu tinha os mesmos cuidados que eu tinha aqui na minha vida, né? De andar na rua sozinha, dos lugares, de perguntar pras pessoas que moram ali, o que é perigoso, onde que eu posso ir. Também não é ser ingênua de tudo. Mas essa questão do medo, o medo ele tem a menor vibração, né? Naquela escala de vibração,
da Hawkins, isso fica muito claro. O medo é a menor vibração. Então tem isso. Quando você tá nessa vibração baixa, é a pior. É o seu pior estado. Então, o que você pode esperar no seu pior estado? E aí, quando você vai, né, aberta, esperançosa, corajosa, não precisa você nem chegar no nível lá máximo da escala, que é a iluminação, o sentimento de paz, não. O meio ali, que é o ponto de virada, que é essa frequência da coragem, de estar disposta, já é incrível. Já é o suficiente pra gente ter boas experiências. Preciso mudar isso, então. Tem um floral pra isso? Tem. Passando então a falar, Yasmin, da sua mudança, né? Sua transição de carreira. Você é assistente social há quanto tempo? Desde 2012. Então já tá há um bom tempo aí, 13 anos. 13 anos. Sendo assistente social e tá no processo de transição de carreira. Como que isso se deu? O porquê desse desejo de transição? A vida toda, a vida toda, assim, desde que eu entrei pra faculdade de serviço social, eu sempre fui muito apaixonada no serviço social, sempre amei o que eu faço, sempre fui muito engajada, né? Desde que eu comecei a atuar, eu participo de movimentos sociais, eu participei sempre do CRES, né, que é o nosso conselho regional. Sempre fui representante dos assistentes sociais em conselho de direito, congresso nacional, até chegar a ser coordenadora, né, do CRES, representando todos os assistentes sociais. E aí, chegou no ponto que eu era coordenadora, em plena pandemia, tudo novo para todo mundo. E a gente né, eu tava à frente, tendo que orientar uma categoria que tava lá lidando com o pior momento, assim, que a gente já tinha vivido nos últimos tempos. Né? E aí eu fui entrando num processo de estresse muito grande e de desgostar da profissão. Porque eu comecei a ver, gente, parece que nesses anos todos, nesses quase 10 anos, né, que na época eu já tinha 10 anos, nesses 10 anos de profissão, né, que eu lutei tanto, parece que não tá mudando, né? As políticas públicas não estão avançando, parece que a gente faz e não consegue tanto assim, avança, mas muito pouco, de repente retrocede, né? E aí juntou o governo federal da época. E eu falei, eu não quero isso mais, eu quero viver uma vida tranquila. Eu não quero atender violência o resto da minha vida, né? Porque na atuação eu atendia violência e enquanto cresce eu atendia tudo. Então eu falei, não quero mais, eu quero paz. E eu não conseguia pensar em outra coisa, porque eu sempre fui apaixonada naquilo. Então esse processo já vinha, né? De o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E eu sabia que eu tinha que sair do serviço social para eu conseguir me ver em outros lugares. E aí eu ia fazer uma viagem de 1 ano sabático. Só que eu conheci o Pedro. E aí, né, toda aquela história que eu já contei. E quando eu tive o Bento, pensava em voltar a trabalhar, me dava, assim, muito medo. Eu não queria deixar o Bento, eu não queria voltar para o serviço social. E eu comecei a pensar aí nesses processos de autoconhecimento, de fazer mapa astral e de terapia e de tudo. Me veio a terapia floral, que eu já conhecia, eu já tinha feito uso. Mas uma vez, sim, não era algo que eu tinha feito um acompanhamento, tinha usado e parado. E aí eu fui atrás de realmente aprender, assim, a terapia floral. Porque era algo que ainda era atender pessoas que eu amo, mas que eu não precisava mais atender a violência. Eu ia atender pessoas de um outro lugar, uma outra visão. E trazendo todo o conhecimento que eu tenho também em outras áreas, né? De autoconhecimento. Desse contato com a natureza, né? Que é muito benéfico, comprovado aí cientificamente por muita gente. Então, eu me aprofundei, né? Aí eu fiz o curso e desde 2023, começo de 2023, que eu começo a fazer essa transição. E o que é o floral? Porque muitas pessoas têm dúvida, né? Se é um homeopático. Da onde que vem o floral? O que é o floral? Sim. A terapia floral é uma das terapias integrativas, né? Hoje a gente chama de terapia complementar e integrativa. São essências, né? Eu até trouxe aqui pra mostrar, né? São esses frasquinhos aqui, que são essências das flores, né? É só florzinha mesmo, gente. É só florzinha. E aí existem vários sistemas florais, né? E eu trabalho com o primeiro sistema floral, que é o floral de Bach. Que quem, né, pesquisou essas 38 essências florais foi um médico. Então, não é
efeito placebo, né? Muita gente às vezes me pergunta isso. Ah, mas eu não acredito, então vai fazer efeito. Você não precisa acreditar no floral. Você não precisa acreditar lá na Neosaldina pra parar sua dor de cabeça. Você só precisa tomar, você só precisa fazer. Porque o floral, e aí a pesquisa, né, desse médico que largou a carreira tradicional, porque ele pesquisava vacina. E aí, nas pesquisas deles, ele tava vendo assim, mas como o mesmo remédio faz efeito em uma pessoa e não faz efeito em outra. E aí, ele foi descobrindo que, como a pessoa vê o mundo, o que ela acha, como ela encara, as emoções dela, o mental dela é que influenciava isso. E o processo de doença começa no mental. No mental, no emocional, até chegar no corpo físico. E aí ele percebeu que quando o remédio, o medicamento vinha das flores, fazia mais efeito. Então ele começa a estudar as flores até chegar nessas 38 essências. E o sistema floral, ele vai trabalhar com nossas virtudes, né? Porque o Dr. Bal fala que essa doença vai surgir quando tem esse distanciamento entre nós, né? Entre a gente aqui e nosso eu superior. Que aí seria nossa essência, né? O que eu vim fazer aqui, né? Que a gente sempre busca. Essa nossa essência maior, quando a gente se separa dela. Que é isso que aconteceu comigo, né, também. E eu fui buscando até chegar de novo. E é um equilíbrio, né? Viver nesse equilíbrio. É isso que o floral traz, né? Ele não vai eliminar nada. Ele vai trabalhar as virtudes que já existem em nós. Que são as virtudes trazidas pelas flores. Então, não tem efeito colateral. É natural. Qualquer pessoa pode tomar junto com outras medicações, né? E é complementar, né? Hoje, inclusive, faz parte do SUS, né? A terapia floral. Tem no SUS também. Tem no SUS. Então, aí, né? Não é toda cidade que já tem, né? As terapias complementares, mas em Uberlândia, por exemplo, tem, né? O CRPix, que é o Centro de Referência. Que é na Duque de Caxias, não é? Que mudou agora. Mudou? Mas é ali pertinho ainda. Então, tem a terapia floral e muitas outras terapias no SUS. Olha que então, incrível. É reconhecido, né? Isso com pesquisa, é científico, né? E até na época que eu tava atendendo muitas gestantes, eu fui em busca, né, desse estudo. E tem floral, inclusive, que diminui dor de parto, assim, né? Que isso comprovado, né, cientificamente. Porque vai equilibrar as emoções. E quando você equilibra as emoções, todo o resto vai entrando nos eixos. Tem uma dúvida também que eu já até escutei de algumas pessoas, porque eu já fiz acompanhamentos, né, com você. Já tomei floral, inclusive preciso voltar a tomar. E uma das dúvidas que eu ouvi, que chegou até mim, é se tem alguma coisa ligada à religião. Mas é algo científico, então me explica, tem alguma ligação com a religião? Não tem nada a ver com religião, né? Tanto é que quem fez, né, o sistema floral, quem pesquisou foi um médico. Não tinha ligação, não tinha religião, ele só vivia por conta da pesquisa, assim, no final da vida dele. Então, imagina, a gente trouxe pra hoje, é uma pessoa que fica só dentro da universidade pesquisando, né? Inclusive, essas pessoas são vistas como que não acreditam em Deus, né? Não tem nenhuma ligação, só que a gente carrega esse estereótipo, né? De todas as terapias complementares, que antes, inclusive, chamava terapia holística. Porque todas as terapias complementares, elas trazem essa visão de tratar o todo, a pessoa como um todo, emoção, corpo físico, né? O mental. E aí as pessoas não estão muito acostumadas. Elas acham que isso é místico, que isso é religioso. E não tem nada a ver, né? Eu atendo mulheres de todas as religiões, inclusive ateias também. Que não tem religião, você não precisa acreditar. Você precisa fazer, é uma terapia. E como que você define, assim? Como que é o acompanhamento com você e como que você define qual floral indicar para aquela mulher? A terapia comigo, né? Eu não trago só os florais de bar. Eu vou juntando, né, esses outros conhecimentos que eu tenho e que eu percebo que é complementar à terapia floral, né? Então, é uma conversa, né? É um atendimento que a pessoa vai me trazendo, ó, o que tá incomodando, se tá angustiada, o que tá acontecendo. E aí eu uso uma ferramenta para isso, pra gente conseguir mapear bem, assim, como que tá o corpo físico dela, como que tá o corpo emocional, como que tá o corpo mental. E eu trago também esse corpo espiritual. Que aí dentro do corpo espiritual, para quem tem religião, vai falar já de imediato da religião, né?
Para quem não tem, ou para quem não acredita, não segue nenhuma religião, o que é o corpo espiritual? É essa nossa essência. É essa ligação com você no profundo e também com a natureza, né? Que eu sempre vou trazer essa ligação com a natureza, porque a gente perdeu isso, né? Mas nós somos natureza. Então, tudo que acontece na natureza tá acontecendo em nós, né? A gente faz parte desses grandes ciclos, das estações, né? Então, eu trago isso. E a partir desse mapeamento, né? Muita gente até fala, eu não vou fazer porque eu não gosto muito de falar. Mas, automaticamente, eu vou conduzindo. Não é o tipo de terapia que eu vou ficar só calada e a pessoa, né? Daquele estereótipo da terapia, deitada no divã, sentada e falando. Não, eu vou perguntando, né? O que tá incomodando a partir do que ela vai trazendo, fazendo as perguntas específicas para identificar o tipo de floral. Então, por exemplo, igual você falou do medo. Tem floral para medo? Tem. Que tipo de medo? Porque tem vários florais para medo. Não, é um medo que eu tenho, medo de aranha, medo de ir na cachoeira, medo dessas coisas cotidianas. Então, é o mimulus, que é um floral. Não, é um medo que é um pressentimento ruim, que eu não sei muito bem o que tá acontecendo, mas às vezes me dá um arrepio, não sei, eu tenho medo. É um medo de alguma coisa que você não consegue nem nomear, então é outro floral, que é o aspen. É um medo que é um pavor. É um pavor que é as fobias, né? A pessoa que tem terror noturno, né? Então é outro floral, né? Que é o rock and rose. Então, assim, ainda tem outro ainda pra medo, que é um medo de quando você tem medo pelos outros. Né? Nossa, eu tenho medo do que vai acontecer com meu filho. Aquela mãe que fica muito preocupada. Já chegou? Tá chegando. Mas meu Deus, não vai não, porque vai acontecer um acidente. Esse medo pelos outros é outro tipo de floral. Então, a partir dessa conversa, eu vou identificando. E no final, eu sempre falo pra pessoa, conforme a gente conversou, eu identifiquei esse floral que é pra isso, esse outro pra aquilo outro, e vou falando. E pergunto pra pessoa, é isso mesmo? Tem mais alguma coisa que você gostaria de trabalhar? E além do floral, eu também vou sempre passar as tarefinhas, né? Os exercícios do mês, porque a terapia floral não é igual à terapia convencional, que é semanal. Esse vidrinho aqui, ele demora 30 dias pra tomar. Então, eu preciso que você tome tomar ele. certo, porque eu tomava... Se tomar certo, exatamente. Eu terminava antes, que eu tomava muito. Às vezes a gota da pessoa é um gotão. E tem gente que esquece de tomar, né? Então, se tomar certinho, é mais ou menos 30 dias, né? Então, eu preciso que você tome floral pra gente ver o que fez efeito, o que precisa mudar, o que já melhorou, o que apareceu de novo, né? Porque quando você equilibra uma coisa, você começa a perceber outras coisas. E aí no outro mês volta. Então, eu fico um mês sem ver essa mulher. E aí, durante esse mês, eu vou passar tarefas pra ela, que vai apoiar ela todos os dias, dentro da realidade dela. Isso é conversado com ela, a partir do que a gente identificou. Então, ali no próprio quadrinho, né, que eu trabalho, a gente identificou ali que, então, é o corpo físico que tá mal. O que você acha de você começar uma atividade física? 15 minutinhos, 2 vezes na semana. Eu sempre falo isso, assim, começa com o primeiro passo. Não vai fazer academia 5 vezes na semana, 2 horas por dia, que você não vai fazer. E aí você vai acreditar que você não consegue. Então, eu vou passando essas pequenas coisas, né? Um contato com a natureza, vai pôr um pé na terra, cuida das plantinhas, né? Várias coisas. Toma um banho com presença. Ou então, põe uma meditação antes de dormir. E essas pequenas atitudes vão se tornando hábitos. E aí isso vai trazendo uma mudança realmente de vida, somado ao efeito do floral. O banho com presença é muito gostoso. Foi uma das tarefinhas que eu incorporei, assim, no meu dia a dia. Eu, de vez em quando, não sei, assim, de quanto em quanto tempo, mas aí eu faço, aí eu desligo a luz, coloco uma musiquinha, acendo uma velinha aromática, e aí eu tomo banho no escuro. Aí É uma delícia. Meu esposo fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Tá tomando banho no escuro. Mas é muito gostoso mesmo. Aí é um momento relaxante, porque no dia a dia a gente tem pressa pra tudo, né? Você tá em casa, de repente já tá na hora de buscar o menino na escola, e tá na hora de fazer o almoço, fazer a janta. E parar um pouquinho pra ter esse banho é um autocuidado, né? Então eu tenho tentado incorporar na minha rotina. De vez em quando eu faço e é muito gostoso. Realmente, tem vezes que eu coloco um banquinho no chuveiro. Eu não tenho banheira, né? Fico lá assim, ai, que delícia. É muito bom. Foi uma coisa que eu
através do acompanhamento com você, eu incorporei na minha vida. Isso. E esse é um dos objetivos, assim. Não quero que a pessoa fique fazendo terapia floral a vida toda. Ela pode? Ela pode. Mas assim, só se ela tiver muitas questões mesmo. Porque com essas ferramentas, né, que eu vou, né, oferecendo ali para as mulheres, elas vão conseguindo sustentar, né, a energia que o floral trouxe. E aí vai se tornando aquilo um hábito, realmente, de se cuidar, né? Não deixar só para aquele momento uma vez no mês. Mas todos os dias um pouquinho. E tem mais ou menos um tempo de acompanhamento? Eu sempre trabalho com períodos de acompanhamento para não fazer esse atendimento isolado e a pessoa não entender nada do que tá acontecendo, assim. Certo. Porque a gente tem essa dificuldade, né? De nomear as emoções, de entender o que tá sentindo, o que melhorou, o que tá precisando agora. Então, para ter esse acompanhamento, eu faço ou 3 meses ou 6 meses. E aí, nesse período, a gente vai reavaliando. Olha, o que você achou até aqui? Cumpriu o objetivo? Ah, cumpriu, mas eu quero continuar. Ou então agora eu tenho uma outra dificuldade. Ou então tá passando por um momento de vida que aí piorou de novo uma outra questão. E aí a gente vai fazendo esses períodos, né? Justamente para ter esse começo, meio e fim, a gente conseguir avaliando e quantificando, né? Isso é muito importante, porque as mulheres, elas não têm facilidade de reconhecer o seu mérito, de reconhecer o que deu certo, o que você consegue. E aí, quando eu faço isso, ó, vamos avaliar aqui agora. Isso é muito legal. Porque elas conseguem ver quanto elas evoluíram em pouco tempo. E você falou que é mensal esse encontro com a mulher. É presencial ou online? É online. É online? Isso. Eu já comecei atendendo online para eu conseguir depois conciliar com esse grande sonho de viajar aí pelo mundo. E mensalmente você muda também o floral? Como que funciona? Ela continua com aquele floral por um tempo? A gente muda. É muito difícil ficar com o mesmo floral igualzinho mais de um mês. Porque o efeito floral é muito rápido. Então, em um mês, parece que não, mas acontece muita coisa. E já deu tempo daquela energia equilibrar. Então, às vezes, vai manter um ou outro, que é uma característica da pessoa mais acentuada. Por exemplo, um que eu sempre tenho que tomar. O da paciência, né? Eu tenho que tomar ele. Sempre. Aí para um mês ou outro, mas aí logo acontece alguma coisa, eu preciso regular isso de novo. Então vai ter aqueles que a gente vai tomar normalmente. Mais frequência. Com mais frequência. Mas isso vai mudando. Porque acontece alguma coisa na minha vida, eu tô mais ansiosa, então eu vou tomar alguns pra ansiedade. Aí depois isso melhora, eu consigo equilibrar e ir levando sem o floral, né? Então a gente vai mudando. Aí é uma outra época da minha vida que eu tô com mais insônia. Então eu preciso ver o que é isso. E às vezes tomar um floral pra isso. E a gente vai adequando mês a mês. E sempre muda. Você falou que é muito rápido o efeito do floral. Quando eu fiz o acompanhamento com você, eu até te relatei isso. Eu tava num processo meio depressivo, meio ansioso. Não tava conseguindo entender muito o que tava acontecendo. E eu tava muito desanimada, sem energia pra nada. E aí eu comecei a tomar o floral e teve um dia... Você lembra, né, que eu te mandei um áudio? Eu, de repente, me deu tipo... e comecei a limpar minha casa e fazer coisas que eu não tava fazendo há muitos dias já. E eu tenho certeza que nesse dia foi o floral que me deu esse up, sabe? E eu nem sei qual floral que eu não vou gravar os nomes, mas existe um específico também para essa questão dessa falta de energia. Sim, é um floral que vai trazer essa energia vital, né? Essa energia de vida, que é o olive. E aí, normalmente, quando a mulher tá nesse movimento, ou que veio de um processo de doença, ou um puerpério, ou de um momento de vida muito estressante, ou depressivo, igual você falou, o olive, a gente usa ele para trazer esse up mesmo, essa energia. É como se sua bateria tivesse fraquinha. E aí ele vem e enche. E é todos os dias, 4 vezes por dia. Então, assim, é por isso que o efeito é tão rápido. Porque você vai aumentando essa energia, né? Minha professora explicava, isso é muito simbólico, né? Quando você joga uma pedrinha ali na água e faz aquelas ondas, aquilo é quando você toma floral. Quando você toma, a sua frequência... ela vai aumentando dessas virtudes. Aí você toma de novo, ela aumenta de novo. Aí você esqueceu, aí vai baixando. Aí, por isso que a gente... se tomar certinho, vai aumentando, aumentando. E quando você vê, parece que realmente ligou uma chave. E muda muito rápido. Muito interessante. É uma energia muito sutil e quando você percebe, mudou.
já passou. Você já não tá com aquele medo, você já tá mais animado, dormindo muito melhor, né? É as coisas que mudam muito rápido, que é a energia e o sono. Porque a pessoa automaticamente cuidando das emoções, ela vai estar menos ansiosa, menos estressada, num lugar de maior equilíbrio. Então, o sono tem muito impacto. E então, o floral é especificamente para essas questões emocionais. Sim. Emocionais e mentais, né? E ele é uma terapia complementar, né? Igual você falou na pergunta que você fez, é uma homeopatia ou não? Ele não é homeopatia. Porque o floral, ele vai trabalhar com as emoções, né? Porque o Dr. Bach trouxe isso. O processo de doença, ele começa no mental e no emocional para depois chegar no físico. Então, quando você cuida das emoções e do mental, né? Você tá cuidando automaticamente do seu corpo físico. Né? Isso não vai chegar no corpo físico porque você tá curando antes. Mas se já chegou no corpo físico, você precisa cuidar com as outras medicações. Você não vai tomar só floral e achar que você não vai precisar mais do remédio da pressão. Entendi. Não, isso não vai acontecer. Já tá aí a questão, né? E a homeopatia não. A homeopatia, ela também trata doenças físicas. E ela usa também os componentes de origem animal, vegetal e mineral. E o floral não. O floral é só flor. Flores mesmo. Isso. E criança também pode tomar. Também. Se for qualquer pessoa pode. Também. O Bento até trouxe aqui o meu floral e o floral dele. O Bento toma desde que ele tem 6 meses. E o Bento toma... Qual que é o floral que ele toma? Por qual motivo? Só pra gente identificar nas nossas crianças. Ele começou a tomar, né? Foi até no puerpério que eu comecei a fazer o curso. O sono dele sempre foi a minha grande questão, a minha grande dificuldade na maternidade é o sono. Porque o Bento nunca foi uma criança que dormiu. Então, ele começou a tomar, que é os que a gente sempre dá pra criança, que é os de medo. Os de medo, o de amenizar trauma, porque o nascimento é um grande trauma, né? De estar ali tudo novo. Então, até hoje, ele toma esses de medo, porque agora ele ainda tá naquela fase que começa já a entender e ter medo de tudo. Essa fase dos 3 anos, assim, e aí ele começa a falar, agora ele nomeia. Ai, não vou pegar porque eu tenho medo da aranha. Eu tenho medo de ir lá fora sozinho. Eu tenho medo do escuro. Ele já vai falando. Então, ele toma esse... Do medo. E ele toma alguns que ajudam a reduzir esse impulso, né, da criança de 3 anos, que é a fase aí das birras. De nada tá bom, tudo joga. Adolescência do meu bebê. Deus. Aí ele toma esses pra equilibrar sentimento de raiva, então pra aumentar o amor, pra aumentar a paciência. E deixa eu ver qual outro que ele tá tomando aqui, ó. Um que é pra esse estouramento, né, assim. Quando a criança fala, joga tudo e não quero. Isso é um floral para medo também, que é o medo de perder o controle, né? Então vai equilibrar essa energia dele. E toma outro que é para aumentar esse amor. E como se fosse ajudar nesse processo de distanciamento da mãe, né? Porque até hoje ele chora quando eu deixo ele na escola. Então ele entrou em fevereiro, março. Hoje, quando eu fui deixar ele ficou chorando, porque queria mamãe. Então, o floral vai amenizando, vai acalentando esse processo. Porque hoje ele chora, assim, na hora. Aí eu tô lá no portão, às vezes eu já não escuto mais. Já parou de chorar. Já parou, O que antes, no começo, ele chorava o dia inteiro na escola. Então, o floral, ele vai ajudando, naquele momento, a ter esse conforto, né? E a se equilibrar emocionalmente pra viver, né, assim, né? Lidar com a vida, porque a criança é tudo novo, tudo diferente pra ela. E existe também um floral que é pra casa, pra gente... Como que funciona? Sim, a gente pode usar floral pra tudo, pra planta, pra gente, pra ambiente, porque é isso, ele é natural e ele vai equilibrar. E aí a gente pinga nos cantinhos da casa? A gente borrifa. Isso. E o floral de ambiente, ele é muito bacana, porque além de você cuidar do ambiente, você cuida de tudo que tá ali. Então, das pessoas que estão ali naquele ambiente, elas também vão sentir essa mudança de energia. Então, é ótimo para quando tá tendo alguma questão entre a família ou no trabalho, no ambiente, né, em si. Há muita briga. Você vê que todo mundo tá muito ansioso. E aí, você usa o floral no ambiente. Ou quando você vai mudar para um lugar... E aí você não sabe quem morou ali, que energia que tem ali, né? E aí, quando fala de energia, as pessoas pensam em espírito, né? É. Não.
E não é de espírito, gente. É a energia das pessoas mesmo, né? Das pessoas que estão ali. Essa questão de briga, das pessoas... Se morou uma pessoa ali que tinha muito medo. Eu só vivia com a casa fechada porque eu tinha muito medo. Aquela energia do medo, ela tá ali na casa também. Porque tudo é energia. Então, né? Isso é física quântica. Então, a gente precisa de cuidar desse ambiente. E aí você vai equilibrar o ambiente também. E automaticamente tudo que tá ali, inclusive os animais. Já quero um combo, depois a gente vai conversar pra mim voltar a fazer o acompanhamento. Eu realmente tô precisando mesmo. Já tem um tempo, antes da gente agendar esse podcast, eu já queria marcar com você. Então já pode fazer um pacote aí pra mim que nós vamos conversar. Vamos Yasmine, onde que as pessoas conseguem, como que elas fazem pra entrar em contato com você? Qual que é o seu arroba do Instagram? Yasmine_terapeuta. Pelo Instagram também vai ter lá meu link de WhatsApp. E aí entra, me chama, se tiver dúvida eu converso. Porque às vezes a pessoa tem muita dúvida, né? Nunca tomou, não sabe se realmente é pra ela. E aí eu vou explicando como que é o acompanhamento. Também já pode ver ali mais ou menos o que eu posto, né, no Instagram, do que eu falo, né? Além dos florais. Uma coisa importante que eu acho que a gente não perguntou, você atende exclusivamente mulheres, né? Sim, eu só atendo mulheres. Desde quando eu comecei a atender como terapeuta floral. Porque é algo que eu já senti. De que eu não queria trabalhar com outro público. Porque eu tenho essa afinidade, né? Como mulher, de atender outras mulheres. E de ter esses conhecimentos do feminino. Né? Do que faz bem pra gente. Do que pode ajudar. E que são conhecimentos ancestrais. E que normalmente eu trago também dos ciclos da lua. Do nosso ciclo menstrual. Isso é uma grande ferramenta de conhecimento feminino. E que as mulheres não conhecem. E que não aproveitam esse poder que a gente tem de conhecer o nosso ciclo interno. E do que tem a ver com a lua externa, né? É coisa de gente doida, de bruxa. Não é. É a natureza, né? Eu brinco sempre com a música da Sandy, né? Se a lua toca no mar, ela pode te tocar. Porque é isso, né? É o magnetismo ali da lua. Que tá mexendo com as águas do nosso planeta. E a gente é água. Então, não é bruxaria, não é misticismo, é natureza, né? É a natureza que a gente faz parte. Então, eu vou trazendo esses conhecimentos. Então, eu queria, desde o começo, atender especificamente mulheres. Para além das mulheres, eu sempre faço floral para os filhos dessas mulheres, né? E é até uma coisa que eu nem costumo cobrar quando eu tô acompanhando a mulher e ela quer um floral para o filho, porque aí é um plus, assim. Um complemento. Um complemento. Porque acaba, né, afetando também essa mulher, né? Sim. Ela deve trazer isso nos atendimentos. Algumas questões com os filhos pequenos principalmente, né? Muitas chegam falando que querem um floral pro filho. E aí eu vou conversar e falar, então, só pro seu filho não vai faz, adiantar. não vai rolar, não vai adiantar. Porque ele tá totalmente ligado a você. Então, você precisa se cuidar. E onde eu consigo também trazer pra essa mulher da importância dela pensar nela primeiro. E o filho dela vai ficar bem por consequência, e não o inverso. Entendi. Aqui o meu tá me ligando agora. Eu falei, mamãe tá indo gravar, mas ele tá me ligando. Então, meninas, mulheres, procure a Yasmine. Fala de novo, Yasmine, seu arroba. Yasmine, com Y e E no final, _terapeuta. Pra você que esteve até aqui, um agradecimento especial. Curta, compartilhe as nossas redes sociais. Mande para suas amigas que estão precisando de um floral para se equilibrar. E muito obrigada por terem assistido até aqui.